Boa noite, Não. Michelle. Gente, a Michelle, ela entra tão quietinha, eu não consigo nem falar boa noite para ela, porque ela entra pela universidade, né? Tem que olhar aqui. Tudo bem com a senhora, com o esposo? Boa noite, Bruno, Maria Eduarda. Boa noite, Thales. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Bom. Vamos começar nosso trabalho. Vamos fazer uma oração. Boa noite, dona Daniela. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Ô, seu Wilson, por causa do seu pecado de comer brigadeiro, você tem que... Vamos lá. Dona Maria Ângela, seja bem-vinda. Boa tarde. O Wilson vai fazer oração para a gente. Mestre amado Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, que nesse momento que nos reunimos para falar em seu nome, através da santa doutrina espírita, pedimos, Senhor, as suas bênçãos. Pedimos, Senhor, o auxílio que tanto necessitamos para sobreviver, evoluir e passar as nossas provações com amor na sua palavra, seguindo o caminho do bem, seguindo o amor que o Senhor nos ensinaste. Mesmo que por momentos erramos, Senhor, por ignorantes que sejamos, possamos passar por esse momento com sabedoria, tirando lições e aprendizado para os dias futuros. Gratidão, Senhor, por esse auxílio que existe do mundo dos desencarnados para nos ajudar aqui na Terra. Gratidão, Senhor, por podermos ter saído de nossas camas, por ter vivido um dia cheio de suas bênçãos. E mesmo quando as não reconhecemos, Senhor, possamos entender o real motivo de nossa vida aqui na Terra. Que possamos amar cada vez mais, que possamos fazer o bem, que possamos levar a sua luz, da sua doutrina, da sua palavra, para todos aqueles que necessitam. Que nesse momento o Senhor se faça presente e que em seu nome seja feita a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Senhor. Amém. Obrigado, seu Wilson. O cabelo na testa aqui. Deitar enquanto ele existe. Tá parecendo um Clark Kent. Nossa, precisa ver o resto do corpo. Super-homem, coitado, vai entrar em depressão. Vamos continuar aqui o nosso trabalho. Esse trabalho é sempre um trabalho da gente fazer um autoestudo, né? Que é o mais importante. A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. A gente fica muito tempo aqui, por causa da questão mesmo de que isso nos influencia muito, né? O fato dos espíritos terem
relação conosco, a gente com eles. É uma vida que, para nós espíritas, é de certezas, para boa parte das pessoas não é de tanta certeza assim. Não obstante, para nós, para quem tem um pouco de mediunidade, um pouco de sensibilidade, para quem ouve espírito, é uma certeza. Aliás, nem sempre, para ser sincero. Eu ouço espírito desde pequeno. Teve uma vez lá que eu ainda frequentando a doutrina espírita, trabalhando na mocidade, falei, esse negócio não deve ser coisa da minha cabeça, né? Não existe. Aí, estava sentado assim no sofá, tinha naquela época, a gente tinha dicionários grandes, né? Acho que tinha uns 3 tomos de dicionário, assim, na casa de um amigo. Aí eu sentei lá e falei, não existe espírito. Aí uma palavra foi falada na minha cabeça, nesse momento eu não lembro da palavra, qual que foi. E essa palavra, ela, eu não a conhecia. Não conhecia essa palavra. Eu não conhecia essa palavra e eu abri o dicionário exatamente assim, parece que o Espírito abriu, estava lá a palavra que ele tinha me dito, soletrada. Havia alguma dúvida, até que não tinha tanta dúvida, mas sabe aquela questão de você não querer acreditar, né? Assim, não é que não querer acreditar, não é isso, é aquela questão de não querer aceitar com facilidade coisas que não são muito positivas, materiais, vamos dizer assim. Né? Isso que é importante eu explicar. Por que isso? Fazendo faculdade, fazendo ciência, vinculado à ciência de uma maneira muito forte, aí eu falei, não, vou duvidar de tudo, então, vou começar duvidando da própria mediunidade, né? E aí tem umas situações como essa, né? Fora isso, nós tivemos vários casos na própria faculdade de colegas incorporados, né, tomavam álcool e se incorporavam, falavam diferente, a voz mudava. Tinha uma moça de uma república do lado que ela incorporava com uma facilidade, via espírito como se fosse gente. Essas coisas foram dando certezas para a gente. E a influência dos espíritos nos sentimentos é o principal problema de uma obsessão que leva as pessoas a tomar medicamento, a loucura. Principalmente, se dizia que os sanatórios antigos, né, hoje não tem tanto mais, estavam cheios de obsediados. Estavam mesmo. Porque eram médiums que não sabiam o que estava acontecendo com eles. Então, a influência dos espíritos na nossa vida é muito profunda. Na pergunta 469, Kardec pergunta, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Praticando o bem. E pondo em Deus toda a vossa confiança. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É a tradução disso aqui. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdias entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente os que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Ele acabou de dizer que todos nós somos orgulhosos, né? Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bem, vamos gerar uma explicação para isso mais detalhada. É muito importante que a gente compreenda
em detalhes o significado disso. A ciência espírita, ela permite que a gente compreenda isso em detalhes. De que maneira? Nos explicando as relações que nós temos com o mundo espiritual, onde nós encontraremos isso em detalhe, no Livro dos Médiuns, mas não entra em detalhes da revolução química, física e da biologia, que aparece para a gente depois que a doutrina espírita veio. Então, a doutrina espírita nasce para nós, né, em 18 de abril de 1857, vem o Livro dos Espíritos. Em 1857, nós não tínhamos ainda os conceitos da genética mendeliana, foi em 1865. Em 1859, primeira publicação do livro Origem das Espécies, da Evolução, de Charles Darwin. Por volta de 1860, teoria do eletromagnetismo de Maxwell. Depois nós temos o início da psicologia científica em 1879. Depois nós temos Freud por volta de 1880. Né? Ele, na verdade, ele coloca o início da psicanálise em 1900 mesmo. Nós temos a revolução da física quântica em 1901, iniciada com Max Planck. Da relatividade de Einstein em 1905. O modelo atômico de Thomson provando a existência do elétron em 1898, 97, 98. Depois disso, nós temos o modelo atômico de Rutherford em 1911, modelo atômico de Bohr em 1913. Nós temos a descoberta do nêutron em 1931, a massa do elétron em 1919. E aí nós temos uma revolução da física, da química, da psicologia, nos Estados Unidos principalmente. Os 7 problemas do milênio da matemática no início do século XX. Uma quantidade imensa de informações novas que não permitiam a Kardec falar que não fosse de fluidos. Então, o Kardec, então, vai nos explicar o seguinte: fluidos. O que são fluidos? Kardec chamou de fluido tudo que não é sólido. Tudo que flui. O que flui? Líquido e gás. Líquido e gás flui. Naquela época, então, só tinham 3 estados da matéria: sólido, líquido e gás. Hoje são 5 estados da matéria. O plasmático, o plasma, né? Que é o fogo ionizado. O Bose-Einstein, que é um estado que acontece a temperatura perto de menos 273,15 graus Celsius. Então, o que nós temos ali? Ele chamou de fluido tudo aquilo que não era sólido, né? Então, ele coloca nessa categoria aqui, ó, fluido elétrico, eletricidade. Ele coloca dentro disso magnetismo, ímã, fluido magnético. E tinha sido descoberto por um anatomista italiano, que ele chamou de fluido elétrico animalizado, que era a energia que tinha nos músculos e nos nervos. E sem querer ele deixou uma pinça de cobre, uma pinça de ferro e um bisturi de cobre no músculo sartório de uma rã secada. A rã estava morta, e aí ele observou que o músculo, mesmo depois de morto, o músculo estava contraindo. E ele explica, então, isso como esses músculos, esse corpo possuindo um fluido elétrico ou eletromagnético
animalizado, ou seja, os seres vivos possuíam isso, né? Ele foi humilhado por causa disso, ajudado por um colega chamado Faraday, em 1850, mais ou menos, falou sobre as teorias da bobina, utilizou os conceitos de eletricidade para explicar vários conceitos importantes, morre sem dinheiro, humilhado, depois descobre que ele está certo, que é a transmissão do impulso nervoso que nós aprendemos no ensino médio hoje, né? Que é a entrada de sódio, saída de potássio, transmissão de eletricidade. E depois de um certo tempo, eles param de chamar o fluido elétrico, o fluido magnético, de fluidos, e eles dizem que essas forças atuam como um campo eletromagnético. O que é esse campo? O campo é assim, uma partícula, ela emite a força dela através de um campo. Eu não vou só representando aqui, vou representar assim. Através desse campo, por exemplo, você coloca duas partículas, uma aqui, outra aqui, ó. Aí nós vamos ter esse campo assim. Já deve ter visto isso. Algo semelhante. Então, para de chamar de fluido. Então, tudo aquilo que a gente lê de fluido, o próprio André Luiz utiliza a palavra fluido também, porque mesmo falando de energia, não funciona direito, né? Então, essa é a ideia de campo eletromagnético, ou seja, uma partícula emite e ela é capaz de receber, vamos dizer assim, receber emissões e emitir energia ou radiação. Tá? Mas por que nós estamos falando isso? O André Luiz, então, vem e fala que o nosso cérebro é uma bolinha, aqui vai ser. Tá? O nosso cérebro, ele tem pequenas anteninhas que são os neurônios. Cada neurônio funciona como uma anteninha espiritual. E o cérebro, ele tanto emite quanto recebe vibrações. Então, ele vai emitir, por exemplo, pensamentos, e ele recebe pensamentos. Aqui no meio, o que ele faz? Ele processa isso. Isso é pouco estudado. Os conceitos sobre eletromagnetismo no cérebro são pouco estudados. Sobre eletricidade, eletroquímica, nós sabemos um tanto de coisa. Mas nós sabemos, por exemplo, que um efeito de ímã sobre determinadas regiões cerebrais, elas podem aumentar ou diminuir o sono, aumentar ou diminuir a ansiedade, mas nós não queremos entrar nesses detalhes, não. Tá? Quem que está aqui dentro controlando isso aqui? De onde que vem tudo? A alma. A alma é o espírito encarnado. Então, eu estou falando de corpo material, deixa eu escrever cérebro aqui para a gente saber do que está falando. O nosso cérebro material, ele também apresenta condições de receber vibrações. Não somente materiais, ou vamos dizer extracorpórea, porque o André Luiz evita falar não material, ele fala extracorpóreo. Né? Essas vibrações extracorpóreas entram e a gente processa isso. Esse processamento é que nós vamos falar agora como é que ele funciona, ou seja, é aquilo que foi falado ali. Isso, em termos científicos, está ótimo, nós temos esse processamento. E aí, evidentemente, que se os obsessores fossem encarnados hoje, se a gente os visse e eles fossem sujeitos às nossas leis, eles iam sofrer assédio moral, né? Concorda? Sofrer processo de assédio moral.
Vocês concordam com isso? Por quê? Porque eles iam nos assediar. O que é obsessão? Obsessão é o efeito constante de um espírito sobre a gente contra a nossa vontade. O que tem aqui na nossa alma que a gente que apresenta ali situações que propiciam a relação com o plano espiritual? Vícios e virtudes. É isso que os espíritos estão falando. Se você tem os vícios, então os obsessores vão trabalhar te estimulando os vícios. O nome disso é tentação. O vício maior de todos, o egoísmo. O egoísmo é o vício pai do orgulho e da vaidade, da qual todos os outros nascem. Prepotência, inveja, ciúmes. Esses aqui são os vícios mor. O que os espíritos falaram? Os espíritos falaram que eles nos pegam principalmente pelo orgulho. O que o orgulho nos diz? O que é orgulho? Orgulho é você ter sobre você uma fé ou uma certeza, uma crença de coisas que ultrapassam o limite do que você é. Então, se a gente colocar aqui no dicionário o que é orgulho, ele vai ter mais de um significado, inclusive um sentimento positivo de autossatisfação com as próprias realizações ou qualidades. Enquanto a um sentimento negativo, ele representa vaidade e egoísmo. O outro nome para o orgulho, de acordo com o dicionário, é arrogância. Isso em termos negativos. Então, nós temos aqui uma situação que os espíritos falaram que é o que a gente mais sofre em função disso. Mas por quê? Bem, nós fomos criados simples e ignorantes, fomos criados para vencer os nossos erros, os nossos defeitos e crescer na virtude amor. E a prática do amor é a caridade. O amor é o sentimento por excelência. Esse amor se transforma em bem através da caridade. Então, lá foi falado, para vencer os vícios, você precisa da virtude, e a virtude é o amor. Esse amor, também o nosso conceito de amor, ele é um conceito simples, porque quantas vezes a gente já ouviu a pessoa falar assim, que para você amá-la, você deveria agir de tal ou tal jeito. Vocês já perceberam isso? Vocês já lembram de uma historinha assim, que hoje virou até meme, né? Que assim, a mãe fala para o filho, você não vai me obedecer, não? Eu quero ver você chorando sobre o meu caixão. Ela está dizendo, você não me ama. Não tem uma coisa dessa? Então, você não vai fazer isso para mim? Você não fez tal coisa para mim? Então você não me ama. Então a relação é, se você não faz as coisas que eu gosto, você não me ama. É um conceito de amor. Outro conceito de amor, eu vou dar um exemplo assim que hoje acontece muito, porque na minha época não tinha isso. Você assistiu uma série sem mim? Você começou uma série e não me avisou? Tem briga por causa disso? Tem, né? Então você não me ama, porque você foi assistir a série sem mim. Você é egoísta. Essas coisas. Então, nós temos conceitos de vícios e virtudes que nós não colocamos na nossa cabeça de maneira correta. Então, vamos trazer isso para Cristo. O que é o vício, de acordo com a Bíblia? Tudo isso aqui. Ó. Tudo isso aqui. Como que a Bíblia chama isso?
Na Bíblia, o nome disso aqui é iniquidade. A Bíblia dá nome de iniquidade. A iniquidade, de acordo com a Bíblia, gera a morte da alma. Estado de morte do espírito. Vamos colocar do espírito, que envolve também os desencarnados. Então, nós vamos ouvir muitas vezes lá na Bíblia, escrito dessa forma, né? Morte, o indivíduo, ele morreu. Cristo fala, vim para que tenham vida. Pois é, o que é a vida para o Cristo? Qual o significado? Virtude para a cristandade, para nosso Senhor Jesus Cristo. O que é virtude para ele? É o amor, dividido em duas categorias, segundo ele. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, para nós cristãos, o conceito de amor está associado a Deus e ao próximo. Isso é virtude. Todas as outras virtudes, paciência, serenidade, fé, esperança, nascem do amor. Caridade nasce do amor. Então, Cristo nos pede amor. E ele pede para a gente não ser iníquo. O que é iníquo? In significa negativa da equidade. O in é negativo, né? Então, equidade, você não se considera igual ao seu irmão. Você se considera diferente dele. Você, para se considerar diferente dele, então vocês não tiveram a mesma criação. Não foram feitos pelo mesmo Pai. Então, Cristo vem e fala, existe um Deus Pai de todos, e todos foram feitos da mesma forma. Logo, todo aquele que pratica a iniquidade, ele está com um vício. E todo aquele que se considera igual e faz ao outro igual gostaria que fizesse a si mesmo, trabalha a igualdade ou o amor. Então, o amor vem de equidade de sentimentos para o próximo e para nós. Acima de tudo, isso sendo efetivado pelo amor que nós temos por Deus. Tudo bem aqui? Então, vamos retomar a ideia do cérebro e vamos aumentar a bolinha para a gente falar um pouco sobre isso. A questão da ideia aqui do cérebro é o seguinte, vamos escolher um vício. Conversa comigo aí, que vício vocês querem falar? Escolhe um aí, qualquer que seja. Não precisa ser um desses três, não. Pode ser bebida, excesso de bebida, excesso de comida, excesso de vaidade, excesso de sensualidade, pode ser. Escolhe aí. Pode ser excesso de comida e bebida? Pode. Então vamos escolher isso. Vamos escolher. O Wilson ficou chateado, porque ele confessou antes de vocês entrarem que ele foi numa festa de criança e roubou brigadeiro até de criança de menos de 2 anos para poder comer os brigadeiros das crianças, pra você ter ideia. Então, assim, ficou complicado agora, mas vamos lá, né? Se eles mandaram, brincadeira. Então, vamos considerar aqui, ó, a gula. Eu, durante as minhas existências, eu desenvolvi a gula. Veja, vocês estão vendo que eu coloquei isso no cérebro, né? No cérebro. Então, ali no cérebro tem uma área que é um conjunto de regiões cerebrais que estão associadas à gula. Você vai falar, mas quais são essas regiões? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Região emocional associada ao lobo límbico. Não precisamos entrar nesse detalhe. Associado à ansiedade. Então, algumas pessoas, quando elas estão ansiosas, param de comer, outras comem muito.
associadas ao sexo. Ou seja, a sensualidade exacerbada gera isso, associada ao medo e associado à violência ou agressividade. Deixa eu explicar cada coisa dessa. Gula é comida. Nós podemos dividir a vida material em todos os seres vivos, em busca de energia para sobreviver, que chama isso alimento, e reprodução. Alimento e reprodução. Esses instintos básicos, eles estão organizados em todos os seres vivos, inclusive os animais. Desculpa, inclusive os vegetais. Então, a base da vida é conseguir alimento e ter parceiro ou parceira para se reproduzir. Então, por que eu falei que a gula está associada à violência? No nosso passado primitivo, a gente tinha que brigar pelo alimento. Sim. A gente tinha que lutar pelo alimento, a gente tinha que matar pelo alimento, e algumas vezes nós tínhamos que brigar com as outras tribos ou com outro ser humano para termos o alimento. Então, a violência está explicada. Muitas vezes, o indivíduo tinha que comer muito, porque ele não sabia quando que ia comer depois. Vocês já viram isso? Eu ouvi isso de uma pessoa que vivia na rua. Ela comeu muito, né? A pessoa falou, nossa, mas você não vai te fazer mal? Eu falei assim, eu não sei quando eu vou comer de novo. Medo de não ter comido. O que a gente oferece para os nossos parceiros ou parceiras quando a gente quer tê-los conosco? Jantar, sair para comer? Jantar, sair para comer. Não tem um negócio, foi fisgado pelo estômago, fala mais verdade do que se imagina. E tudo isso aqui está associado a um sentimento de busca incessante de algo que vai acabar e gera ansiedade. Fora isso, nós podemos ter mais coisas, mas eu peguei os principais. Se vocês tiverem mais uns para falar ou questionamento sobre um desses, pode ficar à vontade para conversar. Não tá bom. Aí, eu vim aqui nessa vida, nessa encarnação, ou seja, nessa vida, nessa que nós estamos vivendo agora, nessa vida, eu disse, eu quero ser uma pessoa boa. Mas eu nasci com um vício que eu não superei no passado, gula. Vocês acham que os nossos obsessores, que foram nossos companheiros do passado, que pela nossa gula nós tínhamos um poder financeiro alto, a gente comia bem, mas não deixava com que os nossos servos, amigos, companheiros comessem bem? Estão com muita raiva da gente, então eles sabem que a gente é guloso. Então, um ser externo, vamos colocar aqui como um espírito, que não seja a gente, um outro espírito desencarnado, um espírito desencarnado, que não gosta da gente, que considera que nós lhe fizemos muito mal, porque nós tiramos dele a oportunidade de comer, nos conhece muito bem, até porque ele vê nossos pensamentos, ele olha para a gente e ele vê que quando a gente tem o alimento à mesa, nosso primeiro impulso, quase sem perceber, é querer pegar o maior bife, o maior ovo, a parte mais gostosa de determinada comida. Eu gosto do cantinho, mas melhor. Eles veem isso. Eles veem isso. E a gente falou que ia trabalhar pelo bem, mas eles não querem trabalhar que a gente trabalhe pelo bem. Por que eles não querem que a gente trabalhe pelo bem? Porque eles estão sofrendo, eles nos culpam pelo sofrimento deles. Vocês lembram da pergunta acima?
Por que que os espíritos, eles nos influenciam negativamente? Vocês lembram disso? Para que a gente seja tão infeliz quanto eles. E os espíritos responderam: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Ora, então, o que que eles querem? Eles querem que a gente esteja em situação de dificuldade, porque eles não querem que a gente cresça, se aproxime dos bons espíritos, que, de acordo com os espíritos superiores, eles sentem muita inveja, muita raiva, quando eles veem os espíritos superiores pairarem sobre eles em estado de alegria e de felicidade que eles não conseguem obter. Então, o espírito desencarnado tem os bons e os ruins. No caso, vamos chamar de ruim, não, vamos chamar de ignorantes. Mas e se a gente desencarnar, mesmo com os nossos erros, nós seremos bons espíritos? Sim, por causa das nossas intenções. A questão do mau espírito, do ignorante, é a intenção dele não é boa. Dentro desses bons espíritos tem a escala espírita, dos ignorantes também. Tem a escala desses espíritos. Esses ignorantes aqui, vamos designá-los como obsessores. Que tentam controlar a nossa vontade. Aí chega perto da hora do almoço, a situação natural já começa a complicar. Hoje eu vou fazer estrogonofe. O indivíduo ele já sai do normal dele. Ele está estudando, está trabalhando. Hoje vai ter estrogonofe. Ele já tira o foco do que ele está fazendo e busca a comida que ele vai ter na mesa. E ele já começa a criar situações de violência. Vê se eu estiver errado, vocês me falam. Fulano gosta de estrogonofe também, vai querer pegar mais que eu. Não vou deixar, não, vou pegar primeiro. E se eu ficar sem não comer tanto que eu quero? Medo. Se eu não estiver bem alimentado, aqui a coisa já é mais complexa. Isso tudo não gera ansiedade? Aí eu já começo a não ter mais a concentração nas coisas essenciais. Porque a pergunta é bem clara: vai faltar comida? Eu vou morrer se eu comer menos? Durante um dia ou dois? Eu preciso realmente sentir esse prazer para eu poder me sentir bem comigo mesmo? Ó, lembrei de uma coisa que é importante. Quantas vezes a gula está associado a baixa autoestima? Aí o que que acontece? Eu não penso assim. Assim que eu entro nessa situação, eu recebo, então, uma forte corrente eletromagnética dos obsessores sobre o meu cérebro, sobre o meu corpo, meu perispírito. Assim que essa corrente de vibrações negativas e pensamentos do tipo da gula chegam até mim, eu os absorvo na região do meu corpo espiritual e logo material, mais associado ao meu sentimento de culpa, porque gula gera sentimento de culpa, principalmente se eu deixei o outro sem comer. Aí, isso tudo me liga às regiões cerebrais associadas ao desejo de comer, porque é um desejo egoísta, porque o guloso ele é egoísta. Nós estamos falando da gula como egoísmo. Por que que ele é egoísta? Porque ele quer se alimentar em quantidade mais do que os outros. E ele também organiza a própria vida para poder gerar uma espécie de competição nesse processo. Ele quer mais que o outro. No momento que ele deseja comer mais e ele olha o que os outros estão comendo, ele se considera mais privilegiado do que o outro, porque ele acha que ele pode comer melhor, que ele tem esse direito.
E aí, então, ele entra também aqui, ó, no orgulho. E ele se sente melhor que o outro. Isso também não é, de certa forma, uma vaidade? Por exemplo, quantas vezes você ouve as pessoas um pouco mais endinheiradas, ou quando elas têm o dinheiro, dizendo que restaurante que elas vão, porque aqueles restaurantes têm um certo apelo popular financeiro? Vocês imaginavam que a gula estava associada a tantas coisas assim? Então, dentro dessa situação, essas vibrações aqui fazem com que ele perca a noção de raciocínio, ou seja, a mente fica turva, escura, e aquilo passa a ser o objeto do pensamento dele por várias horas. Então, o que ele faz? Ele também emite, não só para os obsessores, mas para quem está em volta. E essa vibração turva, escura, ela afeta quem está em volta. E aí, quando vê, começa a ter uma ansiedade na casa. Se a casa não tiver oração, não tiver presença de bons espíritos, fica todo mundo ansioso pelo estrogonofe. E aí, dependendo da família, bota uma panela de estrogonofe na mesa, a violência já começa. Isso não vai dar. Você só fez isso, alguém pega a concha primeiro, ou a escumadeira primeiro, e já taca no prato, o outro grita, você já colocou mais para você, não vai dar para todo mundo. Compreender a situação? O indivíduo que não controla os seus apetites, ele se torna instrumento dos espíritos inferiores. E os espíritos inferiores, os obsessores, eles gostam disso. Por quê? Porque eles nos dominam quanto mais a nossa mente estiver turva, ou escura, ou obscura. Isso aqui o André Luiz chamou da geração de uma coisa chamada monoideia. Mas você só pensa em comida? Eu não. É que eu gosto da comida. Você só pensa em ter um carro novo na vida? Você só pensa no carro? Não. É que eu gosto do carro. Não penso em carro novo. É mentira. Então o indivíduo se torna mentiroso, porque ele não quer que a sociedade o encontre. E aquele que utiliza essa questão da gula de uma maneira dissimulada, disfarçada, né? Uma vez uma pessoa assim tinha sobrado, foi interessante, foi de estrogonofe, né? Tem vários exemplos na vida, muito interessante, a pessoa tem uma compulsão alimentar muito grande, essa pessoa. E aí ela comeu estrogonofe na hora do almoço, aí à noite falou, o que nós vamos fazer para a noite, para o jantar, né? Era visita lá em casa, a pessoa falou, não preocupa comigo não, eu como aquele estrogonofe que sobrou lá. Veja bem, olha só, ele usou a humildade falsa para dizer, deixa eu comer aquilo que eu gosto, faço outra coisa para vocês, não se preocupe comigo, porque eu sou humilde, eu não preciso de comer o que vocês vão fazer. Como se não fosse fazer, já que aquele estrogonofe não dava para todo mundo. Vocês compreendem o quanto que um vício pode ser usado, independente qual que ele seja, pelos obsessores, para que a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta se transformem. Como a gente está encarnado, as vibrações que a gente sente não são tão fortes, a não ser os médiums, né, mais sensitivos. Numa mesa dessa que eu falei, da briga pelo estrogonofe, se a gente tivesse desencarnado, imediatamente aquela mesa estava no umbral de baixo. Só vibrações pesadas, pessoas brigando pelo alimento, desconsiderando as outras. O nome disso, iniquidade. Quero o melhor para mim, quero o que é melhor para a minha satisfação pessoal, porque afinal de contas eu mereço, eu trabalhei a semana inteira. Ué, mas o seu parceiro ou parceira não trabalhou, não? Ah, mas não trabalhou tanto quanto eu, não, porque eu sofro muito. Vitimismo. Ah,
Ele não foi legal comigo, não me esperou para assistir a série nova, ele não merece comer o que eu vou comer mais. E nós já vimos brigas, né? Eu morei em república, sabe? Já teve brigas lá, homéricas, sobre alguém pegar a comida do outro na geladeira e não deixar. Uma coisa muito complicada. Eu me tornei vegetariano, e eu já era espírita. Eu fiquei um tempo vegetariano, eu não me lembro quantos anos, mais ou menos, acho que por volta de 6 anos. E um dos motivos de eu me tornar vegetariano foi que eu comia numa pensão, num pensionato. E o pensionato você podia comer tudo à vontade, exceto a carne. A carne era um bife para cada um. A cozinheira, dona do pensionato, quem ela gostava, que ela achava que a pessoa era legal, ela separava um bife maior, ela que botava. Então, você via claramente que ela escolhia determinadas pessoas para colocar o bife maior. E a briga pelo bife maior era tão forte que eu falei, eu não vou nessa briga, não. Eu comi as outras coisas, eu pensei comigo, dá para comer tudo, não precisa comer esse bife, não. Gente, pra vocês terem ideia como é que a coisa é grave. Nós estamos falando de gula, né? Foram vocês que escolheram o vício. Eu parei de comer carne. Quando veio, tinha um mês que eu não comia carne. Falei, quer saber? Posso viver sem isso. Já quero parar de comer carne mesmo. O espiritismo meio que indica que não é uma coisa ruim, não é que doido para ser espírito superior sem ser. Começou a gerar um problema. Virei vegetariano. Pessoal, faz favor para mim, que pega o bife lá e me dá. O outro, não, se for dar para eles, vai dar para mim também. Já tinha umas 4 pessoas que se dividisse aquele bifinho para 4 pessoas, não é danado para ninguém. Ou seja, eu comecei a passar o problema que eu estava querendo evitar de ir lá para brigar, para pegar um bife. Não é brigar, não, gente. É porque não dava para pegar assim. A fila se fazia lá e eu aproveitava, pegava o resto de comida e sentava, porque depois não dava nem para sentar. Passou a ter um problema que um queria o bife, outro queria o bife, outro. Eu pedi primeiro. Olha que coisa doida. Nós estamos falando de pessoas de 18 anos de idade, 19, 20, 17. Uma loucura. Veja que situação. Então, o que significa eu não controlar a mim mesmo na gula? Significa que quando eu reencarnar nessa vida, essa gula aqui, ela tem um nome que os espíritos chamaram, e Jesus também, de tentação. Essa é a tentação. Essa é a tentação que eu estou passando. Não nos deixe cair em tentação. A maneira educada, poética e bela que o Cristo nos ensinou a falar assim, Senhor, não deixe que eu caia nos meus próprios erros. Isso é tentação. Vocês, vamos agora abrir para conversar, né? Vocês imaginavam uma situação dessa com um simples desejo de comer bastante? De jeito nenhum. Algo assim, mais embaixo, eu também pensei que fosse. Eu não consegui ouvir. Eu não consegui ouvir, falhou. Puder repetir? Você está conseguindo ouvir? É que eu estou no carro. Sim, fala um pouco mais devagar e mais perto. É algo muito mais embaixo, que envolve muito mais coisas do que eu pensava sobre o assunto. Na verdade, todos os nossos vícios, a gente pode associar a várias regiões cerebrais dos processos do passado. É importante dizer que algumas das virtudes, por exemplo, eu sou guloso, mas eu estou treinando a serenidade. Assim que entra o desejo, eu me acalmo. Falo, não, Senhor, não preciso dessa ansiedade. Imediatamente eu corto aquele feixe de vibração pesado, eu transformo o ambiente, chega um bom espírito, ele me
ajuda e eu passo a ser ali um ponto de apoio dos bons espíritos no momento em que a obsessão se instalaria na hora do almoço ou do jantar ou do final de semana ou de uma festa. Então, de obsediado, eu passo a ser um instrumento do bem. Então, qualquer virtude que eu achar que é importante para mim, eu vou repelir a influência dos espíritos inferiores. Aniquilar o império que desejam ter sobre nós. Eles querem nos dominar. Não existe isso entre os encarnados também? Não existe encarnado que quer nos dominar? Quem aqui já não teve um relacionamento abusivo, que seja de irmão, pai, mãe, ou até de parceiros, namorados ou ficantes, eu não sei como é que fala mais, mas em que houve um certo abuso? Porque o indivíduo mantém dentro de si a necessidade de dominar o outro. E ele entra em desespero quando ele não consegue dominar. Ele entra em estado desesperador, porque é aquilo que ele quer dominar. E quando ele perde a vítima dele, ele fica muito tenso, muito nervoso, muito falso, muito violento, e acusa todos, menos ele, daquilo que está acontecendo. Então, a tentação é aquilo que nós temos dentro de nós, não é algo que vem de fora. Espírito nenhum nos faz mal. A gente é que deixa com que eles façam mal a nós, devido a não lutarmos contra as nossas más inclinações. Então, veja a importância da frase: reconhece o verdadeiro cristão ou verdadeiro espírita, que são a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Uma coisa simples, como por exemplo essa da gula, se vocês analisarem bem, ele é possível que ele nos dê condições de estudo muito profundo. Isso tudo que eu falei, eu tenho certeza que todos já viram no encontro de família, ou dentro da própria família, ou numa festa, ou não. Eu falei alguma coisa que não está fora, que está exagerado? Não. Tinha, ainda tem, uma tia que assim colocava frango na mesa, ela ia, dava até umbrada nos outros, pegava 3 partes que ela gostava, não vou falar quais são. Uma para o marido, outra para o filho mais velho, outra para o filho depois do mais velho, que é o querido dela, ainda é. Independente do que sobrasse. Fala, nossa, que mãe bondosa. Ela está estimulando o egoísmo em grupo. Para mim, que eu fui criada, e assim, vocês sabem que a mulher, principalmente as antigas, foram criadas para serem machistas e se sentirem rebaixadas, ela foi criada para proteger a prole de uma maneira bastante egoísta. Então, essas coisas, vocês imaginam o que acontecia na cabeça dos outros quando via uma senhora já com uma certa idade dar umbrada e brigar para poder pegar a comida melhor para os filhos. Significa assim, vocês não têm a mesma condição que eles de sermos queridos e eu preciso mostrar que eu gosto deles e vocês precisam entender que nós somos melhores. É uma maneira de dizer isso. E o nome disso é metacomunicação. A pessoa não fala, mas ela mostra. Ela mostrou claramente que os outros não interessam. Depois, uma vozinha amiga, um jeito legal de falar, mas aquilo não é verdade, porque as ações, elas não batem com aquilo, né? Se nós formos verificar essa situação, ela acontece com qualquer coisa que vocês falassem, nós chegaríamos à conclusão semelhante e uma estrutura semelhante. Qualquer coisa. Falasse de sensualidade, inveja, ciúmes, as coisas estão associadas. Se vocês perceberem, o guloso, ele é violento, sensual e ele é egoísta, evidentemente,
mas ele se acha melhor que os outros, porque o guloso, ele quer comer mais e melhor do que qualquer outro que está à volta dele. Aí as pessoas olham e falam, coitado, não tem a ver, né? Ele é jovem, é uma criança, mas é aí que tem que cortar o processo, né? A mãe quer ensinar o filho que ele precisa comer melhor que os outros, estamos falando especificamente da gula, ela está incentivando o egoísmo muito forte, que vai se voltar contra a família mais tarde. Então, nós temos condições de fazer os estudos sobre nós mesmos, observando o que nos acontece. Todos nós já tivemos ímpetos de gula. É hora de parar e pensar o que o Cristo faria. Como que o Cristo ensinou? Então, essa disciplina de pensar o que o Cristo faria, como que o Cristo ensinou, ela vai nos tirando da tentação, porque imediatamente, quando eu penso em Jesus, eu já quebro o fluxo vibratório dos espíritos menos felizes. Eu já quebro o processo de obsessão, e eu deixo de ser um instrumento desses obsessores para diminuir a vibração da casa e passo a me tornar um autor do bem, utilizando as vibrações dos bons espíritos para gerar melhora do ambiente. Aí uma análise bem clara e crua. Vocês acham que as pessoas à nossa volta, se nós fizermos isso, elas vão sentir mais as vibrações pesadas da gula ou mais as vibrações boas da tentativa de serenidade? As pesadas, provavelmente. Porque o Emanuel respondeu aqui, as vibrações pesadas. Vocês concordam com ele? Ninguém responde. Por que, Emanuel? Por causa de familiaridade, como a gente é inferior, a gente está mais acostumado com vibrações de inferioridade. Daí, uma vez que gula é um vício que a maioria das pessoas não venceu, então, quando ocorrem vibrações de gula, isso mexe nas fibras íntimas da pessoa. Enquanto que as vibrações de serenidade, uma vez que a maioria das pessoas não cultiva a serenidade, elas também não cultivam a percepção desta. Verdade. Sentimento. Uma das coisas que a gente pode perceber nisso é que tem um restinho na geladeira, ninguém come, tem uma semana. O indivíduo vai lá e come, o guloso, ele acha que você tinha que deixar 1/4 de colher para ele. Ele não aceita que você coma sem que ele visse que você estava comendo, ou que ele não comesse perto de você, mesmo aquilo lá estando às vistas dele há muito tempo. E normalmente ele vai chamar você de egoísta. O que você comeu sem falar comigo? Mas está lá uma semana na geladeira. Mas eu queria, era hoje. Falei, meu Deus do céu, tudo é motivo para briga. Tudo isso que eu estou falando faz parte quase do natural da vida das famílias. E aí, Oi. Deixa eu te perguntar, o que você acha de uma pessoa que pega o que sobrou dos pratos para dar para quem pede na porta? Eu já tive uma vizinha assim, aquilo me torturava mais do que o guloso. Eu não sei o que falar, dona Beth, porque, Nossa. no geral, isso que a gente está falando, ele serve para todos nós, né? Mas, de uma maneira geral, desconsiderando a pessoa no sentido de julgar, significa considerar que ela aprendeu a fazer a caridade, mas ela ainda não sabe como fazer, porque ela acredita que aquela pessoa que está na porta é bem inferior a ela. Pois é, até hoje eu não consegui colocar um título nessa pessoa. E eu nunca comentei isso com ninguém, não. Estou comentando aqui agora com o nosso grupo, né? A gente Porque aprende, né? saiu, né, esse negócio da gludice, o povo que avança para comer as coisas, tudo, a parte melhor do bolo, a parte melhor do frango, né? Até aí onde a gente ainda entende. Mas o que essa pessoa fazia, até hoje eu não entendi. Aí eu falei, quem sabe o Thales não tem um título, um vício para Não, ela. É o possível. título não sou eu que daria, não. O nome é egoísmo. Egoísmo e, vamos dizer, A vaidade. insanidade, sabe? Acho que é insanidade. Oi? Para mim, isso é uma insanidade.
É uma doideira, uma loucura. Se a senhora perceber, todo vício extremo, ele gera insanidade. O guloso extremo, ele é insano. O tarado, ele é insano. O ciumento excessivo, ele é insano. O possessivo, hoje recebe o nome de uma patologia psicológica chamada narcisista. Então, a insanidade, de fato, está acontecendo, né? Mas essas pessoas, quando a gente fala assim, somos nós. E nós precisamos orar pelos irmãos e por nós mesmos para adquirirmos forças para vencermos as tentações. Esse tipo de situação acontece bastante, várias vezes, em termos de a pessoa é ensinada a ajudar os outros, mas aquilo vai contra o íntimo dela, ela tenta de alguma forma ser maldosa no que ela faz, sabe? Mas nós não conhecemos a situação, cabe a nós lamentar e desejar que isso passe, né? Algum ponto, alguma coisa que vocês queiram comentar mais, porque a gente quis mostrar aqui, ó, o que é a tentação e a estrutura psicológica superficial dessas questões da tentação. Espíritos que vos suscitam maus pensamentos sopram a discórdia. O ciumento, o invejoso, o guloso, ele sopra a discórdia. O sensual sopra a discórdia. Você quer ver uns casos interessantes? Vamos falar um pouco sobre sensualidade. Um homem ou uma mulher que, não feliz com o companheiro ou com a companheira, sai com o outro ou com a outra, olhando para as outras pessoas, casadas ou não casadas. Vocês não acham que isso vai gerar discórdia? Essa pessoa costuma achar que ninguém percebe o que ela está fazendo, né? Concorda? Mas os outros percebem, as esposas e os maridos percebem, já sabem quem que é e não gera discórdia. Discórdia a ponto de gerar problemas sérios. Imagina uma festa, você está numa festa ou numa reunião, aí tem lá um homem ou uma mulher que fica olhando os outros, né? Quando chega em casa, você imagina o que essa pessoa está fomentando de briga de casais? Vocês já perceberam? Uma situação dessa? Sai todo mundo sorrindo para não perder a amizade. Aí chega em casa, os casais lá, fulano ou fulana estava te olhando. Você retribuiu? Não, eu não olhei, nem percebi. Não, percebeu sim que eu vi a vida. Toda uma situação assim, um desastre, por conta de uma questão da pessoa ser aí, vou usar a palavra, dona Beth, insana, né? Ela acha que as pessoas não estão vendo o vício dela, mas estão vendo. O guloso acha que ninguém está percebendo que ele é guloso. O narcisista acha que ninguém enxerga as manipulações dele ou dela. Aí voltamos aqui, ó. Olha o que acontece. Sopram discórdia entre vós. Os obsessores aproveitam qualquer vício que a gente tenha para soprar discórdia. Não importa qual seja. Eles querem que todas as pessoas em torno dele, encarnados e desencarnados, sofram as consequências da tristeza dele. Ele quer que as pessoas sejam tão infelizes quanto ele. Ele quer mais gente no umbral, vamos dizer assim. Porque ele não quer se sentir sozinho e não tem a vontade de se tornar melhor. Ele não quer se tornar melhor, quer puxar os outros para baixo. Vamos pegar o caso de escola, por exemplo. Já perceberam que os maus alunos ficam obsediando os estudiosos para ver se eles estudam menos, para poder ver se todo mundo indo mal? Eu já ouvi isso, né? Se todo mundo for mal, ele vai ter que repetir a prova. Olha a ideia. Olha a ideia. Estamos aqui à disposição para ouvirmos, conversarmos e vocês colocarem exemplos e falarem. Mas eu vou deixar bem claro. Tudo isso que a gente estuda e aprende, a gente analisa a gente mesmo. E, é claro, as situações que estão à nossa volta. A gente aprende. Encontrando dentro de nós os motivos da tentação, numa análise profunda, cabe a nós lutar contra ela, né? Fiquem à vontade para comentar mais.
Fique à vontade, dona Steph. Pai, você pode tirar uma dúvida de, tipo, se a gente entra nessas vibrações, que nem foi falado da gula, e a gente influencia as outras pessoas, se a gente luta para mudar essa vibração nossa, e só que a outra pessoa, ela continua naquela vibração, teoricamente a gente se torna ainda responsável por ter tido essa influência, não? A responsabilidade, ela é proporcional ao nosso desejo de fazer o mal. Então, quando a gente não sabe o que faz, ela é menor. Por isso que cabe a todos nós lutar pelo bem. Cabe a todos nós lutar para sermos melhores. Então, o que nós comentamos hoje cedo, né? As pessoas falam assim, não, eu não tenho pressa para evoluir. Ela continua exalando vibrações pesadíssimas à volta dela. É uma pessoa que não toma banho e fede tanto que ela incomoda os outros. Fala, não, não tomar banho é problema meu. Não necessariamente, tá? A Daniele mandou a pergunta perguntando se eles têm condições, né, se eles têm consciência da condição. Sempre tem consciência mais ou menos clara. Se o vício é muito forte, o desejo de melhorar não existe, aí ele se sujeita à influência dos espíritos que de tal forma o dominam que ele perde noção da realidade. Mas todo aquele que quer melhorar, ele tem noção de que está fazendo errado. E todo indivíduo, quando vai cometer um erro, a consciência o acusa. Essa consciência são as bases religiosas íntimas, sermos filhos de Deus e os bons espíritos que conversam conosco e falam, olha, isso que você está fazendo não está correto. Fala, Wilson. Ô, Thales, e o contato com essas pessoas? A gente deve evitar? Ou a gente deve ir tentar, ficar tentando mandar boas vibrações para ver se de perto muda ou acontece alguma coisa de bem, né? Wilson, eu vou te dar uma resposta que eu recebi hoje, né? O cansaço algumas vezes nos assola e aí a gente não tem condições de executar determinadas tarefas que fazia antigamente. Eu fiquei triste, nossa, eu podia estar sendo útil. Um espírito falou claramente, Thales, o Deus e os anjos atuam sobre nós caridosamente pela força de pensamento. Vamos orar por todas as pessoas que você teve contato hoje que passaram pela sua cabeça. Aí nós começamos uma oração desde o início da manhã até o momento que estávamos ali, orando por essas pessoas. Então aí vem a primeira resposta da sua pergunta. Nós podemos orar e mandar boas vibrações sempre. Quanto ao contato, nós aprendemos hoje, não sei se você lembra, naquela lição do peixinho vermelho, acertei a cor do peixe, que ele fala assim, para evitar determinadas regiões lamacentas, você lembra disso? No esforço de se melhorar. E até eu fiz um comentário sobre a questão dos grupos que a gente se procura. Nós passamos por uma situação semelhante esses dias, em que eu estava pensando se era conveniente ou não ir a um encontro social. E ali nós, conversando com os espíritos, eu falei, mas a gente não pode ajudar? A resposta foi assim, o melhor lugar para ajudar é numa festa onde as pessoas já vão com as intenções de beber, comer e serem maledicentes. Mas eu não posso ir lá para ajudar? Pode ajudar daqui. Mas especificamente, se colocar nessa situação no dia de hoje, não é vantajoso para você e para sua família, porque amanhã tem estudo, e aí você vai dar muito trabalho para a gente ter que ficar tirando as vibrações pesadas que vocês adquiriram. Aí, qual que é a conclusão? Não vamos? Não. Olha só, tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Fizemos uma oração, porque ele falou, ora e verifica. Fizemos a oração. Na oração, a gente fez, depois da oração com mais calma, a gente pesou as circunstâncias e pedimos proteção dos bons espíritos. Os bons espíritos, nós sentimos a presença deles, fomos, ficamos pouco tempo, cumprimentamos as pessoas, fizemos o que deveria ter feito e viemos porque não é o nosso lugar.
Uma das coisas que os espíritos falaram foi assim: imagina que aquele grupo que trabalha com o André Luiz, que vai até o umbral para ajudar as pessoas, eles vão lá nos momentos de ajudar ou eles vão nas festas que o umbral promove? Então, a questão é do ambiente, a gente tem que entender o ambiente. Devemos, então, ir a determinados locais, o Chico ia em regiões de prostíbulo, ia visitar os presos. A gente deve ir, sim, mas necessariamente na festa, necessariamente num encontro onde as pessoas não estão desejosas de ouvir o bem. Então, não é somente o grupo, é o momento, é a situação e é a preparação para aquilo. Toda pessoa sensata, ela tem que se preparar para as coisas. Quando nós saímos de casa, nós que queremos trabalhar pelo bem, existe uma multidão de obsessores à porta esperando para usar as nossas tentações contra nós. Percebendo isso, depois de um tempo, como eu já tenho dito isso, nosso carro tem lá o Fonte Viva, o Evangelho sempre, já sai de casa, tenta sair da melhor maneira possível, já faz a leitura, tenta prestar atenção na leitura, porque a luta é complexa. Muitas vezes a gente sai de casa e volta num estado de cansaço, de mal-estar muito grande. Mas se nós formos obrigados aí, a gente até já comentou sobre isso, até em supermercado, ora pelas pessoas, abre a sensibilidade para ajudar. Mas tem outra coisa muito importante, isso que a doutrina espírita nos ensina: não forçar ninguém a acreditar na nossa crença e não forçar ninguém a, a, a acreditar na nossa maneira de ser. Nós podemos falar, algumas pessoas já acham que isso é forçar. Não, na verdade é desrespeito delas pelo que nós somos e acreditamos. Então, por exemplo, eu afirmar minha maneira de ser espírita, eu já fui chamado de fanático várias vezes. Não, mas é a minha maneira de ser, você tem a sua. Não, eu sou ateu, mas fala com tanta arrogância e violência que é muito mais forte do que a gente simplesmente falar que acredita em reencarnação. Mas a pessoa não percebe, porque ela acredita que culturalmente ela está correta. Então, podemos dizer que cada caso é um caso, precisa ser analisado, mas que se tem uma coisa que a gente deve considerar é se a pessoa está disposta a ouvir, se o ambiente que nós vamos é um ambiente propício para o trabalho do bem. Porque nem todo ambiente é, né? E aí nós vamos ser intrusos, não é mesmo? Imagina, eu acho que nem o pessoal que bate na porta da gente domingo de manhã vai nessas festas rave para poder pregar o Cristo, porque eles vão apanhar lá, né? Então, é uma questão de ambiente, de situação, de análise, né? Mais ou menos profunda. Mais alguém? Então, tá bom. No nosso retorno, vamos voltar aqui 10 minutos, né? 7h22. Aí, na volta, eu gostaria que o Emanuel fizesse a oração de finalização desse começo da outra, né? Vamos tomar o nosso cafezinho. Até breve.